Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão, tudo bem? Terça-feira teremos culto à noite, culto da fé, da oração, guiados pelo Espírito Santo, vai ser top, presencial. Se eu fosse você, uniria a nós presencialmente, amém? Mas se não der, assista pelo canal, seja abençoado também por isso, amém? Graças a Deus, não é verdade? Então, na verdade, nós estamos falando nesse Café com Fé e Confissão a respeito de sucesso ou motivação para o sucesso, soluções bíblicas para isso. Amém? E nós estamos agora falando a respeito de que é chegado o reino. No capítulo 6 de Mateus, Jesus está ensinando seus discípulos sobre como orar. O versículo 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Aleluia. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-te a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração que hoje conhecemos como a oração do Pai Nosso, ela é uma oração que todos conhecem, na verdade, é uma oração poderosa. Amém? Jesus estava ensinando seus discípulos a falar com o Pai. Às vezes as pessoas apontam para ela e dizem, essa é a maneira como Jesus nos ensinou a orar. Na verdade, ele ensinou os discípulos a orarem, E nós oramos aquilo que os discípulos oram, não é verdade? E é uma oração fantástica que você deve fazer. Uma oração que você deve fazer, ensinar os seus familiares a fazer essa oração. Ela é maravilhosa. Amém? Aleluia. Mas ele ensinou seus discípulos que deviam de orar assim naquele momento. Ele fala, por enquanto vocês orem assim, Então ele fala assim, portanto, vós orarei assim. Por enquanto, ore assim, E depois nós sabemos que Paulo nos ensina a orar de algumas orações em Efésios, em Colossenses, em Tessalonicenses. Não é verdade? Nós aprendemos essas orações também que Paulo nos ensina em 1 Coríntios, ele ensina a respeito de orar no Espírito, orar em línguas, Então, Jesus naquela época ensinou os discípulos por enquanto, E depois Paulo veio, guiado pelo Espírito Santo, nos ensinando outras orações. Então, venha o teu reino, Eu quero que você perceba a palavra de Jesus, venha o teu reino. Em outras palavras, ele estava dizendo, orem para que o reino de Deus venha, para que a vontade de Deus seja feita na terra como nos céus. A terra ela foi projetada para ser uma reprodução exata dos céus, para funcionar da mesma maneira que os céus. A vontade de Deus é que seja na terra o mesmo que é no céu, Então é a mesma vontade que o Senhor tem, é a vontade de que o que tem nos céus seja na terra. Como os céus vivem, nós vivemos aqui. Aleluia. Alguém poderia dizer, mas não é assim? A terra não é como o céu? Não, não é assim. Jesus sabia que não era assim. Mas disse, ora para que venham a ser assim. Jesus não teria nos ensinado a orar contra a vontade de Deus. A vontade de Deus sobre esta oração é que a terra fosse igual aos céus. Como nós sabemos, a intenção de Deus desde o princípio é que o seu reino fosse na terra, e ele não mudou. Se Adão tivesse obedecido ao que Deus lhe disse para fazer, seria assim até hoje. Porém, Adão cometeu alta traição, entregou sua autoridade ao diabo. Quando ele o fez, as forças do mal foram soltas sobre a terra. A vontade de Deus é ainda a mesma hoje, como era no princípio, e será realizada no fim. Quando a terra for renovada, será da maneira como Deus planejou que fosse o céu na terra, a nova Jerusalém. A Bíblia diz que descerá uma nova terra, não é verdade? Da onde ela vem? Ela vem dos céus de novo, que é uma réplica dos céus na terra. Aleluia. Mateus 16, 27 e 28, diz assim, porque o Filho do Homem adivina a glória do seu Pai com os seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns
há em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, alguns de nós veremos isso, não é verdade? Evidentemente, Jesus não estava falando de duas coisas diferentes. No versículo 27, ele se refere ao seu retorno à terra e à recompensa que será dada. Depois, no versículo 28, ele diz que alguns daqueles que estavam com ele não provariam a morte até que vissem vindo o seu reino. Isso foi há quase 2000 anos atrás. Como poderiam aqueles homens não experimentar a morte até que Jesus voltasse em seu reino? Quando Jesus disse, há alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem, o seu reino. Ele não estava se referindo ao reino de Deus literalmente. Ele estava estabelecendo aqui na terra. Ele não estava se referindo ao reino de Deus literal que está sendo estabelecido aqui na terra, após o seu retorno. Aleluia. Certamente essa declaração provaria que Jesus estava falando sobre o reino de Deus que está dentro do homem. Ele não está falando da Nova Jerusalém, ele está falando do novo nascimento, do espírito novo do homem. Quando foi ressuscitado dos mortos, Jesus ressurgiu como Filho de Deus glorificado. Ele levou o seu sangue aos lugares celestiais, fez a expiação pelo homem, pondo em ação a nova aliança. Como o Cristo ressurreto, ele apareceu aos seus discípulos, muitas vezes. Em umas delas, de acordo com João 20:22, ele soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Eu acredito que isso aconteceu no Pentecoste, é a mesma coisa do Pentecoste. Amém, queridos? Aleluia. Eles estavam todos em concordância no único lugar, aleluia. E veio o som de um vento impetuoso, e poderoso que encheu todo aquele espaço onde estavam sentados. Naquele dia, Jesus veio habitar no coração dos homens, na pessoa do Espírito Santo. O reino de Deus realmente havia chegado à terra. Durante seu ministério terreno, Jesus, o Filho de Deus, atendeu a todas as necessidades das pessoas daquele tempo. Curou os enfermos, ressuscitou os mortos, expulsou demônios, e em 2 ocasiões alimentou as multidões com apenas pães e peixes. Alguns pães e alguns peixes, por assim dizer. Após fazer todas essas coisas, disse-lhe, convém-vos que eu vá. João 16:7. Em outras palavras, será melhor para vocês eu ir embora. Estou certo que eles pensaram, como seria melhor para nós Jesus ir embora, né? Que loucura é essa? Então ele disse, se eu não for o Consolador, o Espírito Santo não virá para vós outros. Naqueles dias, Jesus foi capaz de ministrar somente a pessoas com quem entrou em contato. Limitado pelo seu corpo físico, ele só podia estar em um lugar cada vez. Então era melhor ele ir embora, enviar o Espírito Santo após ele ir embora e enviar o Espírito Santo. Após vir na pessoa do Espírito Santo, seu poder seria ilimitado. A divindade habita em você e habita em mim. Em João 14:23, Jesus disse, se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Em outras palavras, Jesus estava prometendo que toda a divindade, aleluia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitaria em nós. Lucas 17:20-21 diz, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Essa passagem mostra que, quando disse aos seus discípulos em Mateus 6:10, para orarem, venha o teu reino, Jesus estava falando sobre o estabelecimento interior do reino de Deus, não sobre o reino físico, que será estabelecido no final dos tempos. Novamente, podemos aplicar a lei dupla referência. Jesus disse, orem para que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. O corpo físico do homem foi feito do pó da terra, mas o homem interior não.
Aleluia. Preste bem atenção. Novamente, nós podemos aplicar a lei de dupla referência. Jesus disse: orem para que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. O corpo físico do homem foi feito do pó da terra, mas o homem interior não. A verdadeira criação foi separada. Me perdoe, irmãos. A verdadeira criação foi soprada da boca de Deus, o Espírito de Deus. Adão foi criado para ter comunhão com a divindade. Deus é Espírito. Espíritos não se comunicam com corpos. A comunicação que Deus tinha com Adão no jardim era no reino espiritual. O verdadeiro você é o seu homem espiritual. O verdadeiro eu é o meu homem espiritual. Nós não precisamos mais estar orando: venha o teu reino, porque ele já veio. Se você nasceu de novo, o reino está dentro de você. O reino habita no seu espírito humano, alojado no seu corpo físico. A Bíblia diz que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo, né? Então, o nosso verdadeiro eu é no espírito. E sabe, meu irmão, minha irmã, né? Quando nós temos essa compreensão que nós já temos o reino de Deus dentro de nós, que é o Espírito Santo habitando em nós, nós começamos a viver em segurança. É uma segurança que nos traz paz, nos traz alegria, né? Nos traz condição de não viver em medo e nem aflição. Aleluia. Amanhã nós vamos estar falando: o reino de Deus opera por meio do espírito humano. Amém? Graças a Deus por isso. Um bom dia, pastor Beto Fernandes, que te ama, com muito carinho e muito amor. Declaro cura, declaro paz, libertação, declaro vida, vida em abundância, janelas de oportunidades abertas na tua vida, na área financeira, na área física, na área material, crescimento espiritual, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.